Por que decidiram ser nômades digitais? Essa é boa. Essa é muito boa. Essa daqui a gente vai deixar para o final. A gente tem bastante para dissertar em cima dela. E bem-vindos para mais um vídeo. Estamos falando aqui diretamente de Ohrid, na Macedônia do Norte. Já temos vários vídeos aqui no canal falando sobre a Macedônia, falando sobre Ohrid. Então, quando acabar esse daqui, corre lá e maratona toda a playlist aqui da Macedônia. A gente está fazendo esse vídeo com essa paisagem maravilhosa. A gente está separado, não é porque a gente brigou, não. É só para que vocês possam ver a neve ali na ponta das montanhas. É a coisa mais linda. A gente está no inverno aqui na Macedônia. O dia tá bonito, porém a gente tá com 7 graus, tá bastante frio, mas tá gostoso. A gente passou um verão muito quente, então tá gostoso, um pouquinho de frio assim. Esses dias a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram pra gente poder se conhecer melhor, porque tem muita gente nova chegando e se você não segue a gente, tá perdendo tempo, corre lá. Então a gente separou algumas perguntas e a gente vai gravar em vídeo para vocês, assim fica gravado e não some depois de 24 horas nos stories. Galera, obrigado pelo engajamento, tá? A gente recebeu muita pergunta, a gente não pode colocar todas, obviamente, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito grande. Então a gente separou algumas e de repente a gente continua fazendo esse tipo de formato. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que vocês querem mais vídeo assim, que aí a gente abre mais caixinha de pergunta lá no Instagram. Vamos começar então com a pergunta de como que a gente escolhe os países que a gente mora. No momento, a nossa ideia é fazer toda a antiga Iugoslávia. Então a gente não tem muitas escolhas. A gente sabia desde o início que a gente queria conhecer todos os países da Iugoslávia, porque a gente já conhecia bastante a Croácia. Então a gente saiu fazendo os países. Passamos pela Sérvia, a Bósnia a gente não morou, a gente só foi para visitar e viemos agora para a Macedônia do Norte e os próximos países, não vamos falar qual, mas vocês sabem então que tá na lista dos ex-países da Iugoslávia. Só estão faltando 2, então não tem muito como não descobrir, mas... E a gente já conhecia a Eslovênia também, esqueci de comentar, não moramos, mas já conhecíamos a Eslovênia. Depois que a gente acabar os países da Iugoslávia, tem um gatinho aqui no chão. Depois que a gente acabar os países da Iugoslávia, a gente ainda está decidindo para onde a gente vai, mas normalmente o que a gente faz? A gente assiste vídeos, a gente lê, a gente tenta conhecer um pouquinho melhor sobre o custo de vida, porque a nossa ideia de sair viajando também é economizar. Então a gente pesquisa bem custo de vida, segurança, lazer, e assiste bastante vídeo, lê bastante para conhecer um pouco mais e ver se a gente se encaixa bem no lugar. Como foi morar na Irlanda? Tô indo para lá em maio. Cara, morar na Irlanda foi muito bom. Tem outros vídeos aqui no canal que a gente fala um pouco de como foi morar na Irlanda. A gente morou em Dublin, em Dundalk, em Cork. O lugar que a gente passou mais tempo foi em Cork. É muito bom. Assim, é um lugar onde você faz bastante dinheiro. É um lugar seguro, relativamente. E assim, até mesmo se você está indo como estudante para ter uma primeira imersão com o inglês ou de morar fora, vale muito a pena. Até porque a gente foi para Irlanda pela primeira vez em 2015, como estudantes ainda. A gente teve então essa experiência de ser estudante e morar 1 ano lá com essas condições. 20 horas de trabalho semanais, dividindo casa, enfim. E foi uma experiência muito, muito boa. Então, como foi morar na Irlanda? Foi ótimo. Voltaria para lá, não é a minha vontade agora, especialmente pelo clima. Mas se fôssemos obrigados a voltar por qualquer motivo, voltaria para a Irlanda tranquilamente, para Cork. Dublin eu não recomendo. Vamos lá, a próxima faz bastante sentido pelos países que a gente está passando. Como que faz com línguas que não conhece? Então vamos lá, a gente só fala português, inglês e o portunhol. Quando a gente está em algum país que fala algum outro idioma, o romeno, aqui macedônio, o croata, o sérvio, a gente se vira no inglês. Muitos países eles são bem abertos com o inglês, outros nem tanto, mas assim, o inglês acaba sendo a língua universal, né? Quando a pessoa não fala inglês, a gente
tenta na mímica. Aqui na Macedônia e na Sérvia, eles usam muito o alfabeto cirílico, então muitos lugares a gente não tem nem como tentar adivinhar o que está escrito, porque a gente não entende nada, mas aí para isso a gente tem o Google Tradutor. Para quem não sabe, o Google Tradutor tem uma ferramenta muito boa que é a de câmera. Então você abre lá o aplicativo e seleciona o ícone da câmera, e aí é só apontar a câmera assim para o texto, mesmo que seja em alfabeto cirílico, e ele já traduz para inglês ou para português o que você achar melhor. Então, idioma pra gente normalmente é o inglês. Como a Bruna disse, inglês é essencial. Nós somos os maiores apoiadores de larga tudo, cai pro mundo. Só que assim, se você só fala português, meu amigo, a vida vai ficar um pouco difícil. Hoje, com a quantidade de material gratuito que tem na internet, no YouTube, aplicativos, só não fala inglês quem não quer. Então, se você quer aprender inglês de verdade e não passar perrengue nas suas viagens, você tem que ter o acompanhamento de um bom professor. E nada melhor do que a Zboard English. A Zboard English é uma escola de inglês 100% online, com professores todos qualificados internacionalmente, com experiência na Austrália, em Malta, no Canadá, na Itália. Então, assim, você vai aprender de verdade no conforto da sua casa. Chega de cosplay de Joel Santana, né? Bora estudar. Como fazem com visto? Essa é uma boa pergunta. Para quem não sabe, a gente tem dupla cidadania. Nós temos a brasileira, obviamente, e também a europeia, a croata. E antes de ir para qualquer país, a gente primeiro estuda quais são os requerimentos, qual tipo de visto o país tem, por quê? Alguns países você tem que fazer o visto antes de chegar no aeroporto, você tem que pagar uma taxa. Então, assim, a gente estuda primeiro aonde a gente quer ir, todas as obrigações do país, e aí então a gente decide se vale ou não a pena. Quantos anos vocês têm? Não sei se isso é um elogio, porque talvez a gente pareça jovem, ou talvez não é um elogio, porque a gente parece velho demais. Eu tenho 37, vou fazer 38 daqui menos de 30 dias. E o Matias tem... 25. Matias tem 40. Quarentão já. Faz 41 em maio. Então, não somos tão jovens, mas também não estamos tão velhos assim. E é legal porque a gente viajando, a gente conhece pessoas de tudo que é idade. A gente vê galera se jogando para fazer intercâmbio ou para tentar a vida fora, ser nômade digital, de tudo que é idade, desde adolescente, 16, 17 anos, como já conhecemos aí pessoas com 60 para mais. Então, se a pergunta foi por uma questão de será que eu tô muito velho ou muito novo para começar, a resposta é não tem idade certa, só se joga. E só um adendo nessa pergunta, foi muito interessante o que você disse. A gente conheceu muitas pessoas com uma idade avançada e, acreditem ou não, são os que mais se divertem. Por quê? Eles já fizeram tudo na vida que precisavam, largaram tudo e agora é só conhecer o mundo, só curtição. Então, assim, não tem idade para se jogar no mundo, não tem idade para sair viajando. Se você tá pensando, eu já tenho uma certa idade, não sei... Imagina. É melhor você ir, se jogar, vai mesmo, aproveita, porque senão imagina só, daqui 10, 15 anos você ia estar sentado na sua casa pensando, e se eu tivesse ido, como será que teria sido? Quanto eu preciso para morar fora? Boa pergunta, essa é uma pergunta inteligente. Vamos lá. Depende. Por que depende? Você está indo como estudante, nômade digital, você está indo já com um emprego, você tem alguma outra fonte de renda, então tudo isso vai impactar. O país que você vai também vai impactar muito. Tem países onde o custo de vida é altíssimo, países com o custo de vida já bem menor. Só que aí também tem o outro lado da moeda. O país onde o custo de vida é alto, o teu salário também muito provavelmente é alto e você consiga guardar. O país onde que o custo de vida é barato tem muito provavelmente um salário baixo e talvez você não consiga guardar. Então assim, o que eu recomendo? Estude primeiro o lugar que você vai. Essa é a regra número 1. Uma vez que você já sabe mais ou menos quanto é o custo de vida do país, o que engloba o custo de vida? Acomodação, mercado, contas, transporte,
tudo isso faz parte do custo de vida do mês. E mais o teu lazer, obviamente. Então você vai pegar tudo isso, faça uma reserva para pelo menos 3 meses, caso dê algum problema, enfim, você tem como se virar um certo tempo. E também cuidado, porque alguns países, quando você vai alugar um imóvel, eles te pedem um calção. Em Portugal, chegaram a cobrar 12 meses de calção. Então pensa, você está pagando de repente 1.000 euros numa acomodação só para você, num apartamento. Você tem que pagar 12 meses antecipado. Então só aí a gente está falando de 12.000 euros, o que vira 72 mil reais? Já vou colocar aqui. Então, tudo começa com o planejamento. Você vai ver exatamente para onde você vai, qual o custo de vida, reserva pelo menos 3 meses, e olha que 3 meses ainda é apertado. Assim, com segurança total, o melhor seria 6 meses, e aí você pode ir com um pouco mais de segurança. Ah, tá, mas e se eu não tenho todo esse dinheiro, o que eu faço? Se você não tem todo esse dinheiro, assim, 2 opções. Uma, ou escolhe um lugar um pouco mais barato, ou arrisca, mas saiba sempre que quanto menos dinheiro você tem, maior é a chance de você passar algum perrengue na tua viagem. E mais um ponto, se você necessita de visto, normalmente os países eles têm um valor mínimo que você tem que comprovar na conta para você tirar o visto. Então também tem que levar isso em conta. Então o valor depende do país que você escolheu. Sabe que eu não me canso dessa vista? É muito bonita, não tem como cansar. Sim. E nem precisa ir para a Suíça, nem precisa pagar tanto. É a Suíça barata. Segue a gente porque a gente traz destinos bonitos e baratos. Esse é o nosso estilo de viagem, hein? Economia no bolso. A próxima pergunta também é mais ou menos nesse meio aí de quanto precisa ter para morar fora, que é que vocês dão de dica para quem quer morar fora também? Na verdade, acho que a primeira dica é qual o seu objetivo em morar fora. Você quer ir para aprender um idioma novo? Você quer ir para fazer uma faculdade ou algum curso específico? Você quer ir para procurar um trabalho? Você quer ir para morar para sempre? Então, a primeira coisa é definir qual é o seu objetivo em morar fora. Depois que você já sabe o que você quer, o segundo passo é escolher o país. E aí, para escolher o país, tem um monte de coisa a ser analisada. Custo de vida, clima, qualidade de vida, idioma. Então, tudo isso tem que ser estudado e colocado no papel também. Não é uma coisa que você decide do dia para a noite, ou você só roda o globo assim, pá, vou morar aqui. Então, leva estudo, leva tempo, senta direitinho, vê quais são as suas vontades, o que você gosta de fazer, para ver se o país que você está escolhendo tem mais ou menos o seu estilo de vida, né? O que você está procurando. A próxima pergunta é seguro? Bom, eu vou deduzir que a pessoa esteja perguntando se é seguro ser nômade digital. Eu não sei, eu não consegui entender muito bem essa pergunta. Será que a pessoa está perguntando se a Macedônia é segura? Se é seguro na questão de segurança, de assalto? Bom, então vamos lá, eu vou tentar responder as duas. Primeiro, se a Macedônia é segura, 100%. Igual a todos os países Balcãs que a gente já passou até hoje. 100% seguro, até mesmo para mulher, né? Muito, eu me sinto mais segura nos Balcãs do que em Dublin, por exemplo. Sim, então tá pensando em vir para cá para morar, a turismo? Venha, a gente recomenda muito. Agora, se é seguro ser nômade digital? Tudo depende de você. Por quê? Ser nômade digital, digamos, aqui na Macedônia, é muito diferente do que você ser nômade digital no Rio de Janeiro. Então, tudo vai depender do país que você escolher, da segurança do país, enfim, mas num modo geral. De novo, a gente entra com a questão do planejamento. Você tem que saber os melhores lugares e tentar fugir dos lugares um pouco mais perigosos, mas no geral, sim. No geral, é bem tranquilo. Não tenho muito o que dizer. E se a pergunta foi é seguro na questão de estabilidade, talvez, estabilidade financeira,
fora. Boa. Assim, como mesmo que você tenha uma residência fixa, você, a qualquer momento, você tá sujeito a ser mandado embora e a perder o seu emprego, né? A gente não vive da internet. A gente também tem emprego e a gente pode perder o nosso emprego em qualquer momento, seja aqui, seja em Portugal, seja, sei lá, na Bulgária. É por isso que é importante você ter aí um planejamento financeiro, como em qualquer momento da sua vida, você tem que ter aí uma reserva guardada para caso alguma coisa aconteça. Como é ser nômade digital? É legal, é bacana, economiza férias. Uhum. É muito bom, porque de tempo em tempo você tá mudando de país, então você não precisa muito gastar seus dias de férias, porque a cada 1 mês, 2 meses, você tá numa cidade nova. Então, no seu dia de folga, você vai sair, você vai passear, você vai conhecer lugares novos. Então, nesse quesito é muito bom, porque você economiza muito seus dias de férias para quando você realmente precisar. É muito legal também, porque você conhece muita cultura diferente, muitos lugares novos, você tá sempre ali descobrindo alguma coisa nova, né? Você nunca tá na mesmice. Alguns países, vou ser sincera, que algumas cidades, depois de 3, 4 semanas, a gente já, cansei, podia ir embora, a gente podia ir para outro lugar, mas ao mesmo tempo você fala, não, beleza, eu sei que eu tenho só mais 1 mês aqui, então vamos curtir, vamos aproveitar, vamos fazer tudo que tem pra fazer. Então é bem bacana te dar essa flexibilidade de explorar lugares novos, conhecer novas culturas e ao mesmo tempo você sabe que se você chegar num lugar e não gostar, não é pra sempre, né? Você tem essa flexibilidade de, beleza, eu vou pegar minhas coisas e vou pra um lugar diferente, vou pesquisar um lugar que se encaixe mais comigo. Com certeza, e eu ainda dou mais um adendo. A gente acaba vivendo a cultura do lugar. Porque quando você vai como turista, nem sempre você vai viver a cultura. Você vai acabar passeando, até mesmo que você conheça lugares que turistas não vão, lugares mais fundo, mas ainda assim, você é um turista, né? Tá ficando lá por 2, 3, 5 dias, 1 semana, ou até mais, mas enfim. Agora, quando você é nômade digital e você fica no país por um tempo, definitivamente você vive a cultura. Por quê? Você tem que ir ao mercado. Você tem que, não que como turista você não precise, mas você entendeu. Você acaba tendo que fazer exatamente as mesmas coisas que os locais. A gente já falou em outro vídeo que até mesmo os pontos turísticos são diferentes, porque quando você vai como turista, você presta mais atenção nas coisas, enfim, até porque talvez você não saiba quando vai voltar de novo. Agora a gente, como às vezes passa por um monumento todo dia, desde que a gente chegou, a gente acaba vendo aquilo super natural, Passa né? batido. Passa batido. Deve ser tipo os franceses, os parisienses olhando pra Torre Eiffel, tipo, tá bom, é só a torre. Exatamente. Então, é isso. Eu só vejo vantagem. É muito legal, a gente tem curtido bastante. Pode ser que um dia a gente se encha o saco? Sim, pode ser que sim. Então, a gente sabe que isso não é pra sempre. Pode ser, quem sabe. Mas a gente nunca faz planejamento maior do que 6 meses. E tudo vai depender de como as coisas forem indo. Com a experiência que a gente tem hoje, eu diria que a gente consegue levar essa vida por muito e muito tempo. É muito legal, vale muito a pena. E ainda tem muitos países pra gente conhecer, né? O mundo é muito grande. Sim. Por que decidiram ser nômades digitais? Basicamente, voltando ao nosso tempo de Irlanda, a gente morou 5 anos em Cork. Antes desses 5 anos, a gente estava no processo da cidadania. A gente passou por Portugal, a gente passou pela Croácia, voltou para Portugal enquanto estava todo o trâmite da documentação, até que, quando saiu, a gente foi direto para Irlanda. Quando a gente estava em Portugal ainda, a gente criou um plano do que a gente queria fazer na Irlanda. E ano a ano, a gente foi conquistando esses planos. Basicamente, a gente queria morar só nós dois, conseguimos aquele estúdio. Depois, a gente queria ir para um apartamento, conseguimos também. Depois, a gente queria entrar na Apple, foi feito. A gente mudou para Cork, a gente depois mudou para uma casa. A gente foi dando os ticks em cada um dos nossos sonhos. E chegou um momento que a gente já tinha conquistado tudo que a gente queria. E acabou ficando um pouco chato. Claro, teve a questão do clima, teve a questão do transporte, sim. Mas, basicamente, a gente chegou aonde a gente queria chegar. E dali não tinha muito mais o que a gente fazer. Então, de lá, a gente foi para Malta, no sentido de morar mesmo. Coisas aconteceram e a partir daí a gente decidiu que talvez a gente pudesse cair no mundo do nômade digital. Um pouquinho de Malta ainda, a gente,
por incrível que pareça, o país é lindo e maravilhoso, mas a gente se frustrou com muita coisa. A gente foi com uma expectativa e chegando lá não era exatamente o que a gente esperava. Então, a partir daí a gente pensou, pô, vamos ficar sempre pulando de país em país e se estabelece, paga um aluguel, contrata contas e de repente arruma um trabalho local e você acaba ficando preso, de repente um contrato de locação para 6 meses, 1 ano, é muita coisa. E a gente decidiu então que talvez fosse uma boa a gente pular de país em país, já que o trabalho é remoto, e ver como isso é. Num primeiro momento, a gente pensou em pular de país em país até achar um país bom. Mas hoje já mudamos completamente de ideia. Hoje a ideia é, vamos sair viajando, vamos sair curtindo. Como a Bruna disse, a economia de dias de férias, a gente tem uma imersão tão grande na cultura. A gente tá aqui na Macedônia, teve um dia que a gente simplesmente decidiu cruzar a fronteira e ir pra Albânia, e é isso. Esse é o motivo pelo qual a gente jogou tudo pro alto e viramos nômades digitais. Concordo 100% com o que o Matias falou, até porque a decisão foi tomada em conjunto, né? Esse é o tipo de decisão que uma pessoa só não toma. A gente, dentre outras coisas que aconteceram em Malta, a gente percebeu que seria uma boa ideia a gente sair viajando por aí. Num primeiro momento, a ideia era só para conhecer um pouco melhor possíveis países que a gente moraria, mas a gente já mudou de ideia, então assim, a gente vai só sair, continuar viajando e até quando a gente aguentar, até quando o nosso físico, mental e financeiro permitir, a gente vai continuar pulando por aí de país em país até dar no saco e a gente decidir onde a gente vai morar. E só para finalizar, eu disse que eu me frustrei com Malta, mas não significa que eu tô falando para você não ir, tá? Não é nada disso. Malta é um país lindo, peca em alguns pontos, mas não há país perfeito. Por exemplo, o melhor emprego que eu já tive foi lá. Então, assim, eu não tô de forma alguma desestimulando você a ir pra Malta, caso esse seja o seu destino, tá? Esse é outro ponto. A gente estudou muito, a gente assistiu muito vídeo, a gente entrou em grupos de Malta antes de se mudar, mas tem certas coisas que nem todo mundo fala, tá? Para fazer vídeo no YouTube e chamar atenção, todo mundo só posta coisa boa. E quando você chega lá, a realidade não é bem assim. A gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente compara como é morar na Irlanda, Malta e Portugal, e aí a gente fala algumas verdades que não são ditas por aí. Então, mesmo com estudo, mesmo pesquisando, você pode se frustrar. E falando nisso, fica de olho porque em breve a gente vai soltar uma série aqui no canal de como foi morar em cada um dos países que a gente já passou. Os vídeos já estão em produção, então assim, não quer perder? Já sabe, se inscreve e notificações. Bom, então essas foram as principais perguntas que a gente recebeu, que a gente achou que era bacana trazer aqui. Se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários se vocês querem que a gente abra mais caixinhas de pergunta. A gente vai colocar lá no Instagram. Coloca o que vocês querem saber, seja sobre a gente, seja sobre morar fora, visto, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E segue a gente lá no Instagram, então, para não perder as próximas atualizações. É isso então, galera. Obrigada por ter assistido o vídeo, obrigada por acompanhar a gente. Como eu falei, se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Mesmo se não tenha gostado do vídeo, põe nos comentários também o que não gostou. E a gente se vê na próxima.